Vamos falar agora de listas e tabelas, que não tem relação nenhuma uma coisa com a outra, mas por que não, né? E a gente vai direto para o código, não tem muito o que falar aqui, nem mostrar no nossa apresentação, não. Eu já estou com o servidor ligado, criei uma nova pasta, um novo arquivo, index.html, como a gente já tem feito. E agora eu vou começar HTML. Dentro de HTML, eu vou colocar a minha head. Fora da head, eu vou colocar o body. E aqui eu vou colocar um H1, HTML, listas e tabelas. Vou atualizar aqui o servidor, ele não atualizou automaticamente por algum motivo, mas tudo bem. Tá lá o nosso H1. E agora eu vou começar com UL, que vem de Unordered List, que é Unordered List, lista não ordenada. E aí dentro do meu UL eu vou colocar LI, que é List Item. List Item. Então, para cada item da minha lista, eu vou ter que ter uma tag LI dentro dele. Então, eu vou colocar aqui algumas bebidas, por exemplo, café. Aí eu vou criar um novo LI aqui embaixo. Aqui vai ser chá. Aqui vai ser refri. Beleza, vou salvar e olha só o que ele fez para mim na renderização desse ULLI. O UL, ele só serviu para avisar o HTML, o navegador, que os próximos LIs são não ordenados. Então eles vão ser renderizados com essa bolinha aqui. E também vão ter um espaçamento para a direita que vai se manter. Se aqui tivesse um texto grande, por exemplo, Loren, ele ia manter o alinhamento do texto para cada item aqui da lista também. E a gente tem o OL, que seria o Ordered List, lista ordenada. Ele, ele fala, ele fala para traduzir do latim, ó, quando eu coloco o Loren, ó. Cadê? Ah lá, latim. É porque parece latim, mas também não significa nada isso aqui em latim. Ele só usa a mesma forma de escrever latim. Bom, OL, eu vou colocar os mesmos LIs aqui dentro, então eu vou só copiar e colar aqui dentro. E o OL, ele vai contar pra gente. Um, dois, três, né? E dentro ainda do UL e do OL, você consegue definir outras formas de representar esse pontinho aqui. Dá para ficar um quadrado, aqui dá para ficar ABC, dá para ser em número romano. Então aqui na nossa referência, que eu deixei na outra aula, dá para a gente ver como fazer isso, né? Então vamos lá, eu vou pesquisar aqui OL, esse cara aqui, e aí eu tenho algumas propriedades que a gente pode usar dentro do OL. Eu tenho type, então, dependendo do que eu colocar dentro de type, ele vai trocar o tipo da lista. Start é um número e vai definir qual que é o número que eu tenho que começar aquela lista e se ele vai ser na ordem reversa. Ao invés de colocar de 1 para o 3, ele ficaria do 3 para o 1. Então, eu vou começar colocando o reversed aqui. Lembra que eu não preciso colocar o true quando eu quero que seja true. E agora ele começou 3, 2, 1. Eu posso colocar aqui o type. E aí ele já vai me dar aqui quais são as opções que eu tenho do VS Code, né? Então, se eu colocar 1, é porque é numérico. E eu não preciso colocar aqui number, ou, enfim, é 1, para dizer que é numérico. Se eu colocar um A maiúsculo, ele vai fazer com letras maiúsculas. Vou tirar o reverso aqui. ABC. Se eu colocar um A minúsculo, ele vai fazer ABC minúsculo. Se eu colocar um I, ele vai fazer número romano minúsculo. Se eu colocar um I maiúsculo, número romano maiúsculo. Se eu colocar start igual, aspas, 50, ele vai começar no que é representado por 50 em número romano para gente. Se eu colocar 500 mil, não, 50 mil, 5 mil, deu ruim. Ele não conseguiu interpretar o número romano em 5 mil, achamos um limite aqui do navegador. Mas se eu colocar aqui o 1, ele volta, é o que eu já queria fazer mesmo, né? O A, ele colocou... Enfim, vira bagunça, né? Quando você coloca números absurdos aqui. Mas você pode colocar essas propriedades dentro do OL para definir como que ele vai se comportar. E eu vou lá no UL para a gente ver também o que dá para fazer nele. O UL vai ter no CSS, aí já complica um pouco. Então não vamos falar disso aqui não. Deixa só o OL mesmo com as propriedades. Eu vou deixar aqui então type A e eu vou colocar start 5.
Vou deixar assim porque aí eu coloco no GitHub, vai ficar já modificado com a propriedade aqui para você poder testar depois. E se você passar o mouse aqui em Type, olha só que legal. O VS Code ele já fala o que você pode usar, quais são as opções. E no Start ele também fala como você pode usar isso aqui com as explicações. E agora vamos para a tabela, né? Que não tem nada a ver, mas é interessante também. Tabela, você começa com a tag table. Dentro de tabela, você tem o conceito de linhas e colunas. Então, você vai ter que definir essas linhas e essas colunas. Dentro do HTML, a gente tem a tag de table head, que seria o TH, tem o TR, então vamos lá, TH, table head, TR, table row, linha, TD, table column, eu não sei o que é D. Não faz sentido, não sei, mas é TD. E é isso. Só que a gente não vai fazer desse jeito. Aqui já vai entrar um pouco da complexidade de colocar coisas dentro de outras coisas numa ordem que é obrigatória, né? Porque você precisa definir primeiro quais são as linhas e dentro dessas linhas quais são as colunas. Então o que vai acontecer aqui é que dentro de table você primeiro vai ter sempre linhas. Então vamos lá, tr. Dentro de uma linha, da primeira linha, imagina um Excel, você vai ter as colunas. Quantas colunas você vai ter é representado pelo número de TH ou TD que você colocar aqui dentro. Como é a primeira linha, eu vou usar TH. TH vai colocar pelo menos um negrito aqui para mim. Que nem estava ali, mas sumiu, porque eu atualizei a página. Então eu vou colocar aqui número, vai ser uma coluna. Embaixo dele eu vou colocar um novo TH. Eu vou colocar bebida, que aí eu vou replicar esses caras aqui. E aí mais um TH para preço. Salvando isso aqui, agora a gente tem número, bebida, preço. E ele não vai mostrar pra gente aqui no Chrome, eu não sei se todos os navegadores fazem isso, as linhas separando aqui. Então a gente vai colocar para aparecer as linhas, pelo menos, enquanto a gente está fazendo a tabela, para a gente ir vendo o que está acontecendo. Então eu vou aqui na referência, table. Ele já deu aqui o exemplo, ó, tr, th, tr, td. E aí a gente vai colocar... Nossa, ele tá falando com CSS. Eu não quero usar CSS. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Border. Beleza. Ele está reclamando porque isso aqui não é mais usado. A gente sempre vai usar CSS para colocar o estilo da tabela. Só que ainda funciona e é bom para a gente ver o que está acontecendo. Então ele colocou aqui border 1, eu vou colocar border solid, talvez? Não funcionou. Ele só está deixando mais espesso. Isso aqui é a forma antiga de fazer, não é o jeito certo, mas pelo menos a gente não vai ter que mexer com CSS agora e pelo menos ele coloca aqui as linhas pra gente. Bom, então a gente tem uma linha com 3 colunas definidas por 3 TH, de table head. Agora eu vou para uma linha de baixo, vou abrir essa linha e vou colocar agora TD. E aqui você vai ter que fazer o depara. O primeiro TD da linha 2 vai estar logo abaixo do primeiro TH da linha 1. Então aqui número eu vou colocar 1, é o primeiro item. Olha o que vai acontecer. Ele colocou 1 embaixo de número. O próximo TD vai ser o nome da bebida. Então eu vou colocar aqui café. E aí, o café veio para baixo de bebida. O próximo, eu vou colocar aqui o preço, R$5. E a tabela é interessante porque conforme o tamanho do conteúdo, ele vai expandindo as colunas também. Ele não vai deixar o preço acabar aqui no começo, enquanto esse cara aqui de baixo, que pertence à mesma coluna, vai para a direita. Ele vai sempre deixar todo mundo um embaixo do outro, no limite ali do seu conteúdo. E aí eu vou colocar aqui mais um tr, abro ele, mais um td, 2, mais um td, k,
mais um TD. Esse aqui vai ser R$6. E agora eu vou copiar o TR inteiro para facilitar a nossa vida, produtividade sempre. E vou colocar aqui, o que eu tinha feito lá em cima, refri, R$7. Vamos botar mais caro. E aí agora a gente tem a tabela com o T-head, que seria o table head, que ele coloca um negrito pra gente, e cada coluna aqui com seus respectivos conteúdos. Se você vier aqui no exemplo do HTML, ele vai falar que também existem as tags semânticas. Então, quando eu coloco T-head ao invés de TH, eu estou querendo dizer de forma mais semântica o que significa aquilo. T-body, T-foot, que seria o final, o rodapé da sua tabela. Call group, para você agrupar colunas, para dizer que aquilo dali é um agrupamento de colunas. E são tags semânticas, não precisa colocar elas, mas elas são úteis para a visualização do código e para os navegadores entenderem melhor o que está acontecendo. Só que não para por aqui, porque você colocou algumas colunas, algumas linhas, mas imagina que você queira juntar aqui no final o valor total. Então vamos supor que agora eu coloco aqui mais um TR, mais um TD e coloco valor total. Supondo que isso aqui foi o que eu consumi lá nesse restaurante. Se eu colocar um TD, ele vai limitar nessa coluna. Se eu colocar mais um TD e colocar aqui a soma de... Não, eu vou fazer de cabeça. 5 mais 6 mais 7. 18. Ele vai colocar embaixo de bebida. Só que eu quero que ele apareça embaixo de preço. E aí eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu coloco para expandir essa coluna para a direita, ou essa coluna eu coloco para expandir para a direita também. E aí a gente tem um comando para isso. Então aqui dentro de TD, eu tenho propriedade chamada callSpan, que seria o que representa quantas colunas ele vai... Nossa, é que não é de expandir, mas expandir é a palavra certa agora. Então, quantas colunas ele vai expandir? Se você passar o mouse aqui, deixar o VS Code. Aí, VS Code, hein? Ele não tá mostrando, mas tudo bem. Vamos aqui no site. Vou pegar aqui o TD. E agora eu vou nas propriedades do TD. E tá aqui, callSpan. Ele aceita um número. E aí ele especifica quantas colunas essa TD, célula, vai ocupar. Eu vou colocar aqui 2. Agora ele ocupou tanto número quanto bebida. E jogou o preço aqui para o final, no valor total. E eu ainda assim poderia ter colocado aqui um TH também, que aí ele ficaria com negrita no final, né? Ó, e aí ele centralizou aqui o texto para mim também, só por ter colocado um TH aqui dentro. E além do callSpan, também tem o rowSpan. Então eu poderia falar que... Nossa, tem que ter criatividade para fazer essas coisas. Eu vou colocar aqui valor, café mais chá e aqui embaixo eu vou colocar mais um TH, valor. E agora esse cara vai ter o callSpan 2 também. Mas esse TH aqui de cima vai ter um rowSpan. Então ele vai ocupar duas linhas, ao invés de uma linha. Coloquei um W ali sem querer, ó, tá vendo? Então já não funcionou. Tem que ser bem certinho. Agora sim, ele colocou uma célula ocupando duas colunas, mais uma célula ocupando duas colunas e mais uma célula ocupando duas linhas agora para baixo. Porque eu falei rowSpan 2 e tem mais uma linha para baixo. Se eu falar rowSpan 2 e não tiver uma linha para baixo, ele não vai fazer nada. Ele vai tentar ocupar. Não tem, ele não ocupa. E se eu tivesse mais uma linha para baixo, ele não ocuparia, a não ser que eu mudasse isso aqui para 3. E aí sim ele ocupa todas. E eu poderia colocar aqui um valor muito alto, ele vai ocupar todas por muito tempo, até chegar nesse valor aqui. Certo? Isso cobre tabela, mas você pode vir aqui e ver o que dá para fazer, porque tem outras, né? Dá uma explorada nessas tags aqui semânticas para ver o que elas fazem, como que elas renderizam no HTML. E, de novo, isso aqui vai estar no GitHub.